Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar esse programa desejando a você muita alegria, muita paz, muita bênção, muita saúde, tanto física como espiritual. E por falar em saúde, minha gente, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, fé e medicina caminham sempre juntas e, é claro, quem ganha com tudo isso é você, porque nós vamos ganhando, porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e nos prevenindo daquelas doenças oportunistas que tentam tirar nossa paz. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Lucas Botossi Trindade. Ele é médico cirurgião vascular, aceitou o nosso convite para falar de uma realidade muito interessante, gente. Úlceras e feridas complexas. Aquelas feridas dos membros inferiores, aquelas varizes, pé diabético. É o tema de hoje, eu tenho certeza que você pode até aumentar o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. E é claro, o programa fica muito mais bonito, muito mais gostoso quando você participa, quando você interage. Para ligar é fácil, é de graça, minha gente. 0800 777 0021, 0800 777 0021. Ou, se você preferir, é claro, videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Além, é claro, o telefone fixo 19 3871 9620. A nossa super produção, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Lucas sobre esta realidade. Então sejam todos bem-vindos e vamos à matéria! A úlcera gástrica é uma ferida que pode ser causada por diversos fatores. A úlcera é uma lesão no epitélio, no revestimento da parede interna do estômago, em que quebra essa solução de continuidade do revestimento mucoso. O estômago ele é adaptado à presença de uma série de fatores ambientais, como alimentação, temperatura, calor. Ele tem uma parede extremamente resistente. Quem garante a preservação desse epitélio é a circulação de sangue, que faz com que essa camada se renove constantemente. Então, a determinação da formação de uma úlcera é uma briga entre fatores de agressão e fatores de proteção que naturalmente existem no estômago. É o uso de anti-inflamatórios, que infelizmente é extremamente difundido na era moderna, para diversos tipos de dores articulares, dores pós-cirúrgicas. E essas medicações, eles lesam esse epitélio, né, esse revestimento interno do estômago, e podem fazer com que o ácido produzido no estômago para fazer a digestão dos alimentos use essa brecha, essa pequena lesão, e torne isso uma úlcera, por corrosão química mesmo. Fatores outros, como alimentação, o tabaco, né, a alimentação abusiva, o excesso de ácido, bebida alcoólica, também podem causar pequenas lesões nessa parede gástrica. Uma das principais causas e ao mesmo tempo desconhecida é a presença de uma bactéria. Dentre as causas mais frequentes listadas, a presença da infecção pelo Helicobacter pylori, que é uma bactéria que persegue o ser humano já há muito tempo. Tem a ver com os grandes conglomerados humanos em grandes cidades, a viver em grandes comunidades. É uma descoberta relativamente recente, de 30 a 35 anos para cá, a presença dessa bactéria como fator causador de doenças, como úlcera, alguns tipos de cânceres. Os tipos mais frequentes de cânceres no estômago são causados por essa bactéria também. Para identificar a presença de úlceras, deve-se ficar atento a alguns sintomas, como dor abdominal, que pode piorar ao comer ou beber, dor e queimação na boca do estômago, náuseas e vômitos. Porém, as úlceras podem ser assintomáticas. A intensidade da dor não tem relação direta com a gravidade ou com o tamanho da úlcera, como foi o caso de Jairo. Comecei a passar mal em casa, né? Passar mal.
Aí, na hora que fui no banheiro, pensei que fosse morrer mesmo, sabe? Aí minha mulher colocou um pouco de sal debaixo da língua, aí a pressão subiu. Melhorou a pressão, tudo. Aí no outro dia, aí fui pra cama, dormi e tal. Mas aí, aquele dia eu estava com dor de estômago, né? E no sábado vim fazer endoscopia. Aí ele falou, Jairo, você está mal. Você está com 4 úlceras no estômago, hein? E está sangrando uma coisa. A primeira vez que eu fui internado na UTI, também não sentia nada. Quando me vê, pensei que fosse morrer também, sabe? Era a mesma coisa, né? Furou o estômago. Furou o estômago, aí não tem mais jeito, né? Aí você pensa que você vai morrer mesmo, não tem outra alternativa, né? Um dos fatores de complicação da úlcera, além de dor, cicatrização, é o sangramento. Por quê? Da parede gástrica, os vasos sanguíneos ficam extremamente próximos, que nós discutimos. Os vasos sanguíneos são importantes para fazer a nutrição da parede do estômago, como assim ocorre em outros órgãos, e que são os fatores de proteção. Então, quando essa lesão, essa corrosão na parede gástrica se aproxima e atinge um vaso, você pode ter sangramento. Então, esse é um caso muito elucidativo, porque a primeira vez que esse paciente em questão teve foi por uso de anti-inflamatório, para dor lombar, que é uma situação, dor nas costas, que é uma situação extremamente frequente na população, que causou uma hemorragia digestiva e dor subsequente, tudo isso. Através de uma endoscopia é possível descobrir a presença da úlcera e o tratamento é simples. Durante a endoscopia, você faz a coleta de um fragmento de uma biópsia, faz análise microscópica e já determina a origem dessa lesão, se benigna ou maligna. A gente imediatamente imagina em remédio, né, quando trata-se de úlcera. Esse é um fator muito importante no tratamento. Mas retirar os fatores de agressão para o paciente, conforme nós discutimos, o uso de medicações ulcerogênicas que formam úlcera, retirar, corrigir os transtornos alimentares que muitas vezes propiciam isso, envolvendo o tabaco, comportamentais, alimentação e tabaco, bebida alcoólica, tirar os fatores de agressão e eventualmente propiciar um fator de proteção com alguma medicação antiácida. Aí, portanto, a matéria é muito bem feita, muito bem ilustrativa, mas hoje a gente viu na matéria aí que o assunto versou sobre úlcera gástrica, estômago, etc. Mas hoje um programa também um pouquinho mais diferenciado, né? Vamos falar sobre úlceras e feridas mais complexas, principalmente nos membros inferiores. Por isso vamos acolher com muito carinho o Dr. Lucas Botossi Trindade, médico cirurgião vascular. Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios, doutor. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu sou tão apaixonado. Eu tenho certeza, como eu disse na abertura do programa, que as pessoas estão aumentando o volume do televisor, doutor, porque hoje a gente quer falar sobre varizes, um pouquinho sobre varizes, essas feridas nas pernas, nos pés, enfim. Olha, se tem alguém nesse planeta, gente, que entende o assunto, está aqui hoje, viu? Está aqui entrando na sua casa, ao vivo. Portanto, desejar, eu quero que você ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, tem problema de varizes, tem algumas feridas aí, quer informação, quer receber orientação, está aqui hoje o especialista, viu? Doutor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: qual a diferença entre uma úlcera e uma ferida? É a mesma coisa? Na verdade, não, né? Conceitual, a ferida é alguma lesão que aparece, que perde a integridade da nossa pele, que tem uma lesão que aparece na nossa pele. Por um período menor do que 2 semanas, você resolve esse problema. Ou seja, a lesão ela aparece e cicatriza em 2 semanas. Então, a gente dá essa denominação de ferida. Úlcera é essa lesão que se perpetua por 6 semanas ou mais. 6 semanas. 6 semanas ou mais. Conceitualmente, esse mais de um mês já. Mais de um mês, é um mês e meio. Mês e meio. Levando em consideração isso, então, você perceba que é um problema de saúde que incapacita a pessoa muitas vezes de trabalhar, então afasta ela do seu trabalho por um período de 1 mês e meio. Então é um tema extremamente interessante, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de saúde pública. Entendi. Então é bem interessante mesmo. Agora, a gente, até a matéria inicial, né, o doutor falou sobre
o estômago, úlcera gástrica. Existe um profissional chamado ulcerólogo, doutor, assim, alguma coisa assim? Na verdade, não, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode falar que existe, porque a úlcera, né? O tratamento de úlcera, o diagnóstico de úlcera, ele é feito geralmente por equipes. Então, é um trabalho que envolve uma multidisciplinariedade. Então, é uma equipe que contém um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, muitas vezes você precisa de outras especialidades médicas além da cirurgia vascular. Então você tem um reumatologista, você tem um endocrinologista e a pessoa que acaba lidando com isso, ele acaba se tornando um ulcerólogo porque ele vê muitas lesões, mas não existe essa denominação. Então, as úlceras, de uma forma geral, ela apresenta uma interface muito grande entre várias especialidades médicas e entre vários profissionais da saúde. Então, é um tema que ele é bem interessante também porque faz você abrir o seu leque e conversar com outros colegas, buscar outros diagnósticos com outras áreas e aí você abrange bastante o conhecimento que você tem dentro da área. Ô, doutor Lucas, para quem está em casa acompanhando o programa, até mesmo para começar a interagir, quando a gente fala de úlceras ou feridas nos membros inferiores, estamos falando do quê? Como a gente diz, são lesões que se perpetuam por um período de 6 semanas ou mais. Geralmente ela aparece por um trauma mecânico, um trauma físico, um trauma químico, e essa lesão se perpetua por um período de 6 semanas. As principais lesões que a gente tem nos membros inferiores são lesões provocadas por varizes, são denominadas de úlceras varicosas, lesões provocadas por obstrução da artéria, a gente chama de úlceras arteriais, ou lesões provocadas por um descontrole da hipertensão, chamadas de úlceras hipertensivas. E dentre esse leque, a gente tem que levar uma informação em consideração que os dados do Ministério da Saúde hoje falam que 70% das amputações que são feitas no Brasil são provenientes de pacientes diabéticos. Então, essas lesões provocadas nos pés de pacientes diabéticos, elas também estão nesse rol de lesões mais importantes desse ramo aí. Doutor, quando a gente fala de varizes, o senhor citou varizes aqui, eu já anotei algumas coisas aqui. O que é uma varize, doutor? Na verdade, a varizes ela é uma veia dilatada, né? Uma veia dilatada? Uma veia dilatada, né? Uma veia doente. Veia é aquela que a artéria manda o sangue para o corpo, veia é aquela responsável para devolver o sangue para o coração, para a oxigenação de novo e para a artéria reenviá-lo. Na verdade, o nosso coração ele manda o sangue com todos os nutrientes para todos os órgãos do nosso corpo, pelas artérias. Então sai pelas artérias e o retorno desse sangue para captar novos nutrientes, receber a oxigenação no pulmão é feito pelas veias. Então todo o retorno do sangue é feito pelas veias. Eu já vou perguntar sobre varizes, o assunto é varizes. Agora, doutora, é uma questão do sangue, né? De repente até o cardiologista, mas o senhor é especialista nisso. Quando o sangue, eu fico imaginando, eu estou de pé, né? O sangue está lá no meu dedão do pé, ele vai ter que voltar para o coração para oxigenar, renovar, etc. Como é que ele chega para a lei da gravidade, doutor? Assim, a própria veia tem um motorzinho que vai empurrando? Como é que fica, doutor? Na verdade, não é um motorzinho. A veia, ela é um órgão elástico, ela é um órgão muscular. Então, ela tem uma contração da sua parede que é proporcionada por algumas válvulas que existem dentro da veia. Essas válvulas, elas têm um formatinho de um cone e conforme o sangue vai subindo, unidirecional, de volta para o coração, na hora que ele vai querer voltar, a válvula fecha. Entendi. Então ele vai sempre no sentido único. Quando você tem uma dilatação da veia, você justamente afasta essas válvulas. E quando você afasta, não sobe. Ele sobe, mas ele também reflui. Entendi. Então acaba dilatando a veia e provocando a varizes. Esse daí vamos dizer assim, é toda a formação da varizes de uma forma simples, é assim que se processa. Eu não sei se o Fernando, não sei se tem algumas fotos amanhã depois para a gente colocar aqui, mas assim, algumas... Primeiro, parabéns ao Fernando, nosso diretor aí, parabéns, diretor, hoje assumindo o programa. Obrigado, Fernando, parabéns, viu, campeão, merecido, viu? Deus te abençoe. Ô Fernando, de repente, algumas fotos assim, de repente, para ilustrar. Eu vi, doutor, algumas pernas de algumas pessoas que têm assim umas veias, uma coisa, é uma varize pequenininha, dilatada, aquela veia assim que um pouco tem a sua protuberância, mas eu já vi assim pernas, né, ou pessoas que têm umas veias dilatadíssimas, enormes, doutor. Isso é varize também ou isso já é um caso mais grave de varizes? Na verdade não, são varizes de grosso calibre. Geralmente
pacientes que têm essas tortuosidades maiores, eles têm uma insuficiência das veias superficiais, que é aquelas que ficam mais próximas da pele, e também tem insuficiência de um sistema venoso profundo, das veias que ficam imbricadas no meio da musculatura. A principal causa de insuficiência de sistema venoso profundo pode ser genético, a pessoa nascer com isso daí, mas também são doenças, dentre elas a trombose, o entupimento da veia, certo? Que é um coágulo que é formado dentro da veia. Existem os seus fatores de risco para isso acontecer. Um dos principais fatores de risco é a imobilidade do membro, então as cirurgias ortopédicas, elas são muito comuns de provocar trombose no pós-operatório, por isso que os ortopedistas e médicos que trabalham com isso, eles fazem a prevenção da trombose para evitar justamente esse tipo de alteração. E então esses pacientes que têm essas veias maiores e tortuosas, geralmente eles cursam com insuficiência do sistema venoso superficial e profundo, certo? Não significa que é mais grave ou menos grave, a gente tem que avaliar de uma forma bem individualizada os pacientes. Muitas vezes o exame clínico ele é fundamental, mas um exame complementar através de um ultrassom e o estudo da circulação dessa veia é de uma forma fundamental, porque a gente precisa evitar as principais complicações. As principais complicações de varizes é a inflamação dela, que é uma tromboflebite, que com menor risco, mas também existe o risco de uma complicação que é a embolia pulmonar, que pode ser potencialmente fatal. Geralmente não é, as embolias elas não são assim, existe um estigma de que a embolia pulmonar geralmente é fatal, mas não é o que a gente observa na nossa rotina do dia a dia. E também evitar as lesões nas pernas, as úlceras varicosas, porque quando você aumenta a pressão dentro da veia, né, a veia está mais dilatada, a pressão venosa ali está muito aumentada, é propenso a aparecer pequenas alterações na pele. Inicialmente muda-se a coloração, a pele adquire uma coloração acastanhada, a gente chama mais escura. Às vezes o paciente chega no consultório falando para a gente que está com uma inflamação na perna, que está vermelha, mas na verdade é uma coloração acastanhada. A pessoa sente dor? Sente muita dor. Ela tem uma dor tipo peso, uma perna cansada. No final do dia, é uma perna que tem inchaço, principalmente próximo do tornozelo, certo? Então o paciente ele é bem queixoso quando ele chega no consultório. Muitas vezes ele tem a queixa e não tem evidência clínica, não tem alteração no exame físico. E quando você vai fazer uma anamnese mais detalhada, uma conversa com o paciente sobre o problema que ele está tendo, a gente acaba percebendo que provavelmente direciona para uma doença de varizes e a gente busca através de um exame complementar, que é o Doppler venoso de membros inferiores, o diagnóstico e estabelece a forma de tratamento. Agora, o doutor Lucas, de repente assim, tá lá atrás, na perna, estou vendo assim na perna, aquela veinha que está diferente, a pessoa se analisa, se observa, enfim, aquela veinha está começando a se destacar, ou aquelas veinhas, elas vão crescer, elas podem estacionar ali, como é que é? Na verdade, assim, o paciente acaba procurando por dois motivos principais, ou quando tem sintoma ou quando tem uma preocupação estética, né? Geralmente, quando tem uma preocupação estética e a gente faz o exame clínico cuidadoso e o exame complementar, se for indicação do caso, se tiver indicação de um tratamento precoce, o ideal é que seja realizado. Porque se não for conduzido de uma forma correta, no futuro pode evoluir sim para uma insuficiência venosa maior, para um problema de varizes maior. Agora, as veias, quando elas já são mais alteradas, geralmente a gente parte para um tratamento e o tratamento como de escolha é o tratamento cirúrgico. Existem várias técnicas. O que vão fazer ali? Tirar aquela veia, remover aquela veia, substituir por outra, colocar um cano, né, sei lá, um sistema hidráulico diferenciado? Como é que é? Na verdade não, consiste mesmo na retirada dela ou então na esclerose dela, através de uma substância que a gente considera que tem o nome de substância esclerosante e está muito... O que é secar aquela veia? Isso, exatamente. Está mais em voga agora a aplicação por espuma, né? Tem matérias recentes aí sobre o assunto. Você cateteriza com uma agulha aquela veia, né? E você injeta uma substância ali dentro. Essa substância, ela tem a aparência de uma espuma, mas o nome correto é polidocanol. Ela em contato com o ar forma uma espuma. Quando você injeta dentro da veia, a parede de dentro da veia, chamada de endotélio, ele se fragmenta, desaba. Então a veia ela perde a sua estrutura. Então é como que ela se ficasse enrugada, certo?
Pode formar um coágulo dentro da veia, no caso se você optar por esse tipo de tratamento, e depois de mais ou menos 7 a 10 dias é necessário drenar. Isso Entendi. pode ser feito em consultório, não necessariamente pode ser feito em ambiente hospitalar. Entendi. Então você pode tratar varizes hoje de uma forma não hospitalar, em ambiente de consultório, em ambiente ambulatorial, de uma forma bem interessante. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência eu vou perguntar para o Dr. Lucas assim, e quando de repente aquelas pessoas têm aquelas veias protuberantes, enfim, enormes, e a pessoa por algum acidente fura, estoura, será que vai vazar todo o sangue que a pessoa tem no organismo por aquele, né, rombo que fez naquela veia? Tudo isso e muito mais, viu, gente? Antes de chamar o intervalo, eu queria lembrar você mais uma vez, viu, gente? Nós estamos aí num projeto evangelizador aqui na Rede Século XXI, com muito carinho, e a gente tem o Vídeo Saúde, que você sabe que já entra na sua casa, mas a gente sabe que estamos terminando o mês de julho com uma média muito inferior ao desejável, né? Simplesmente só 66% de arrecadações desse projeto evangelizador. Então a gente reforça mais uma vez, a gente sabe que você é super generoso, você acredita nesse trabalho, está aí o site lá, para comprovar que tem 66% só nesse mês de julho, está lá o site para você ver, né? Então, e quando você clica, você tem mais informações, inclusive uma das maneiras de você colaborar com esse projeto. Então, dá uma ligadinha, pensa um pouquinho nisso, ajude-nos a evangelizar, precisamos desse recurso e é um recurso que a gente faz em comum, viu? Depois dessa dica, aí nós vamos chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde, que é seu, e volta já, só para você.